Salmo 22, então. Diz assim a palavra do Senhor. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Ou seja, por que eu clamo e mesmo assim aquilo pelo que eu clamo está longe? Né? Por que se acham longe de mim? Por que se acham longe da minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos, não foram decepcionados. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio, vergonha dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça, balançam a cabeça. É uma espécie de deboche, uma espécie de desprezo, meneiam a cabeça. Verso 8, essa é a palavra que eles dizem. Verso 8, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. Você vê, para o cristão não há dúvida de quando a vida começa, se é dentro do ventre ou fora. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Dentro do ventre da minha mãe, eu já era pessoa, não era um projeto de pessoa. Esse é o verso 10. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Verso 11. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã. Bazã, uma região própria para a criação de gado lá em Israel, norte de Israel, abaixo do monte Hebron. Então Bazã é uma referência aí de touros fortes, de lugar forte para esse tipo de cultivo. Então a referência aos touros de Bazã são exatamente esses touros saudáveis, fortes. Verso 12, mais uma vez. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega no céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão, da bocarra do leão. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. O verso 2 dá uma guinada, agora é uma expressão de louvor. Até o verso 21 a gente vê uma súplica doída, Agora a partir do verso 2 a gente vê uma guinada, uma expressão de louvor e de proclamação das bênçãos de Deus. Então assim diz o salmista, Ou seja, faz isso por mim, Senhor. Socorre-me, livra-me dessas perseguições, Deus meu, porque essa sensação de abandono. Verso 22 então vai dizendo assim: meus irmãos declararei o teu nome. Você percebe que já é triunfo, Ele está aqui triunfando. Eu sei que o Senhor há de me atender, e por isso aos meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, está convocando as pessoas, vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, herança de Israel, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Detivem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração.
Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão todos os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Olha que salmo missiológico, né? Extrapola Israel. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Verso 28. Pois do Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Verso 30. A posteridade o servirá, as gerações futuras, né? O Evangelho passando para o temor do Senhor, e consequentemente o Evangelho passando para gerações futuras. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura, pai para filho, vô para neto, né? Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Amém. Aleluia. Bom, vamos lá. Que é um salmo maravilhoso aí, como os outros que temos visto também. É um salmo de 31 versos, como a gente viu. Começa com essa expressão fortíssima, né? Deus meu, por que me desamparaste? Nós vamos dar uma passeada no salmo e depois nós vamos nos deter, ancorar exatamente nessa expressão do verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a expressão que Jesus fala na cruz do Calvário, lá em Mateus, no capítulo 27, no verso 46, e também em Marcos, no capítulo 15, no verso 34. Né? Nos outros dois evangelhos, Lucas e João, essa expressão não aparece. Mas, portanto, é uma expressão aqui de Davi, que 900 anos, aproximadamente 900 anos, né, depois da composição do Salmo. O Salmo é composto aproximadamente 900 anos, que é o período de Davi, né? Aproximadamente 900 anos antes de Cristo. E, portanto, 900 e poucos anos depois, é Jesus na cruz do Calvário que está falando exatamente essa oração, expressando essa dor, esse lamento. Nós vamos nos deter nisso, né? Mas antes disso, nós vamos dar uma olhada no Salmo aqui em algumas expressões. Em primeiro lugar, o Salmo tem 31 versos e eu aceitei a divisão proposta por um dos comentaristas que li, do Bruce, que é um salmo. Ele divide então o salmo em duas grandes etapas, né, duas grandes partes. Uma vai até o verso 21, que é exatamente uma súplica, uma expressão de lamento, um relato da dor e uma súplica pelo livramento da dor. Percebemos isso, né? Do verso 1 ao verso 21 é exatamente o salmista falando da sua dor, sobre o seu mal-estar, o mal-estar do seu corpo, a angústia da sua alma. A angústia da sua alma já começa no verso 1, né? Deus meu, por que me desamparaste? A gente está vendo o Salmo 22, tá bom? Quem está chegando agora aí para acompanhar. Então, a primeira grande divisão é essa, do verso 1 ao verso 21, que é essa expressão de lamento, esse relato da dor e essa súplica pelo socorro de Deus. Basicamente isso. E a partir do verso 22, é o salmista já contando com a resposta do Senhor, né? E dizendo: Senhor, eu já creio na tua ação, já creio na tua provisão, já creio na tua providência. E é porque creio na tua providência que o salmista vai dizer: eu serei uma testemunha do Senhor no meio do próprio povo de Deus e também entre aqueles que não são povo de Deus. Eu serei uma testemunha do Senhor a contar as tuas maravilhas, a tua majestade, no meio do povo de Deus, no meio da congregação, no meio de Israel, entre o povo de Israel, mas também até, conforme nós vimos ali no verso 27, né, até os confins da terra, para todas as famílias das nações. E o salmista então termina dizendo: eu reconheço a ti, Senhor, nós reconhecemos a ti, o reino é do Senhor, não apenas nós em nossa geração, mas nós queremos anunciar a tua glória, a tua majestade, a tua beleza, o teu esplendor às gerações vindouras, à posteridade, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Bom, eu vou começar destacando alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, uma coisa que a gente observa nesse salmo é que ele é o salmo do saltério aqui, né, que nós temos, dos 150 salmos, são 150 salmos, dos 150 salmos, o Salmo 22
é o salmo que mais anuncia, que melhor reflete, que mais retrata de maneira explícita o momento da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Nós pegamos aqui detalhes. O Salmo 22 é a dor do salmista, é uma dor vivida por Davi na sua época, mas a gente sabe, né? Mais do que falar de si, Davi, antes de falar de si, movido pelo Espírito de Deus, movido pelo Espírito Santo, Davi fala, na verdade, para muito além de si. Davi fala sobre Cristo. A interpretação de que os salmos se referem a Jesus é dada pelo próprio Jesus. Anota aí Lucas no capítulo 24, no verso 44, porque depois que Jesus ressuscita, aparece aos seus discípulos, e aí então em Lucas 24, 44, o que nós vamos ver é Jesus dizendo para os seus discípulos, olha, todas as coisas que foram ditas na lei, nos profetas e nos salmos se referem a mim. Convinha que acontecessem todas essas coisas que estão prescritas sobre mim, na lei, nos profetas e nos salmos. É uma maneira de Jesus se referir ao Antigo Testamento. Portanto, os salmos são, num primeiro momento, escritos, clamores, expressões daquela pessoa daquele momento. No caso aqui, o salmista Davi. Tem salmo que é de Asaf, tem salmo que é de Salomão. Mas até então, esses primeiros salmos, nós só temos visto salmos de Davi. E aqui no Salmo 22, portanto, é uma dor de Davi, inegavelmente é uma dor de Davi, para o seu momento. Interessante é que, diferentemente de outros salmos que nós vimos, em que também vimos Davi falando da sua dor e suplicando o socorro de Deus, nós conseguimos identificar os contextos. Não sei se vocês lembram aí, em salmos passados nós conseguimos identificar se aqui foi um momento em que Davi estava em luta contra os filisteus, como por exemplo o Salmo 20, Davi ia para uma luta contra os filisteus. Salmo 21, que vimos na semana passada, vimos um complemento do Salmo 20, porque ele voltou com a vitória. Em salmos anteriores, nós vamos ver Davi em conflito contra Saul, fugindo de Saul. Salmo 4, Salmo 5, Salmo 6, é um contexto ali em que ele está fugindo de Saul, primeiro rei de Israel, portanto Davi lá nem rei era ainda, Então, em alguns salmos nós conseguimos identificar, porque a própria palavra de Deus mostra e faz referência a um momento histórico que Davi está vivendo. Nesse Salmo 22, nós não sabemos exatamente o motivo da angústia, se física, se por conta de alguma perseguição de algum outro povo, se por conta de alguma angústia da alma, mas o fato é que nós vemos o Davi se mostrando angustiado, uma pessoa se mostrando angustiada e, portanto, erguendo a voz em clamor ao Senhor. Porém, mais do que para Davi, esse salmo aponta essencialmente, fundamentalmente para Jesus, para Cristo, porque toda a palavra de Deus diz respeito a Cristo. Então, quero te convidar, quero só destacar uma coisa aqui, sobretudo num tempo atual que a gente está vivendo, em que a vida no ventre, a vida intrauterina é desprezada, ao ponto das pessoas lutarem por aborto. E é uma coisa muito clara, É uma coisa muito clara para você, cristão. É uma coisa muito clara onde que a vida começa, em que momento a vida começa, Ora, Maria foi visitar Isabel e João Batista estava na barriga de Isabel. João Batista tem 6 meses, 6 meses mais velho do que Jesus, Só um parêntese. Maria foi visitar Isabel, sua prima, você sabe dessa história, Lucas, lá no Evangelho, capítulo 1, e diz Isabel, quando recebe a visita de Maria, de onde é que vem? Como procede isso de vir me visitar a mãe do meu Salvador? Quando ouvi a tua salvação ao longe, o menino já mexeu no ventre. Tem vida ali, E é uma vida independente, O feto não é parte do corpo da mulher, Uma coisa tão preciosa, filosoficamente falando, Se a pessoa nem tivesse o temor de Deus ou o conhecimento da palavra de Deus, ela podia olhar para isso, simplesmente ter essa reverência à vida, A mesma reverência que ela tem às baleias, ao ovo da tartaruga, mas ali a vida não parece ter muito. É claro que a gente sabe que isso favorece, isso nem é filosofal, Essa luta pelo aborto. Isso é um favorecimento a uma corrente ideológica aí. Então, versos 9 e 10 mostram para você, cristão,
que o teu apreço pela vida intrauterina, ela ultrapassa a questão filosófica, né? Ela é em cima da palavra de Deus, né? Então o salmista vai dizer: contudo, tu és quem me faz nascer, tu me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Conjuga muito isso aí também, só para fechar esse tema, né, que a gente está falando, conjuga muito isso aí, eu conjugo muito isso aí, por exemplo, com Salmo 139, no verso 14, versos 13 e 14, verso 13, o salmista vai dizer isso, né? Tu me formaste no ventre da minha mãe. O verso 14 entra com essa expressão de perplexidade, de maravilha, esse senso de maravilhamento, né? O salmista vai dizer assim: graças te dou, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são maravilhosas e a minha alma sabe disso muito bem. Isso é maravilhoso porque isso serve para todo ser que veio à vida, para todo mundo que é consciente e veio à vida, tenha vindo sem limitações físicas ou mentais, tenha vindo com limitações físicas ou mentais. Aquela pessoa que existe e diz: Senhor, eu vim à existência e tu és maravilhoso. Eu vim à existência para conhecer o meu Criador e o meu coração se alegra, se deleita no meu Criador. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. É assim que encerra o verso 10. Isso é uma maneira do salmista dizer: Senhor, eu tenho sido fiel a ti desde o ventre da minha mãe. Lembra que o pleito aqui é: Deus meu, por que me abandonaste? Né? Então o salmista, Davi, está dizendo: Senhor, eu te conheço e venho andando nos teus caminhos, né? Embora não de maneira perfeita, mas Davi vem dizendo: eu temo o Senhor desde o ventre da minha mãe. Quer dizer, meu caminho é na tua presença, desde o ventre da minha mãe. Mas voltando aqui a essas figuras, né? A esses relatos, a essas fotografias que o Salmo 22 traz da cruz do Calvário. Então você vê, o Salmo 22 que nós lemos, ele fala, por exemplo, do desprezo que os sacerdotes fizeram com Jesus, né? Meneiam a cabeça, né? Como quem diz, né? É o desprezo, né? Meneiam a cabeça, né? Meneiam a cabeça e ainda colocam: ele não é de Deus, ele não se alegra em Deus e Deus não se alegra nele. Então que Deus o salve, né? É o que dizem, né? E depois os soldados dividem minhas roupas. Isso que eu acabei de falar está nos versos 7 e 8, né, do Salmo 22, que vai encontrar eco lá em Mateus 27. A gente vai lá. Mas antes, vamos dar uma chegada aqui. No verso 17, ele fala assim, olha, no verso 16 ele fala assim, ó: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Verso 16 do Salmo 22. Transpassam-me as mãos e os pés. Olha que relato, né? Aí do sacrifício do Senhor. Verso 17. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Verso 18. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Então vamos começar lá com versos 7 e 8, né? Versos 7 e 8 diz assim: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Coisa maravilhosa, né? Vamos dar uma chegadinha então lá em Mateus, no capítulo 27, a gente vai ler lá a partir do verso 39. Então em Mateus 27, versos de 39 a 43, nós vamos ver exatamente esse evento mencionado no Salmo 22, 900 anos antes, se cumprindo agora em Jesus, se cumprindo agora em Cristo. Então, em Mateus 27, a partir do verso 39, nós temos Jesus preso já na cruz do Calvário. Você sabe que tem ali, que a gente chama de... são 7 palavras da cruz, né? Bem-vindo, José. Bem-vinda, Cleide. São 7 palavras da cruz, né? As 7 palavras da cruz. Né? Muitas vezes no período da Semana Santa a gente faz menção a isso, né? O culto das 7 palavras, né? Quais são as 7 palavras da cruz? Você lembra aí? Vamos tentar lembrar junto. 7 palavras da cruz, né? 7 frases, né? Palavra, frase, né? 7 expressões de Jesus na cruz do Calvário. Uma é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A outra é, se dirigindo a um dos que com ele estava preso: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele havia pedido misericórdia, né, ao Senhor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Terceira palavra é Jesus se dirigindo a Maria e a João, dizendo para Maria: mulher, eis aí o teu filho, e para João: eis aí a tua mãe.
A quarta palavra é essa palavra que a gente vai ler agora, Mateus 27, de 39 a 43. Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra está em João, no capítulo 19, verso 28, que é tenho sede. A sexta palavra é o famoso tetelestai, essa expressão é maravilhosa também, né? A sexta palavra de Jesus na cruz é está consumado, que é tetelestai, ou seja, está tudo feito, fiz a obra completa, não cabe ao Ricardo fazer nada, ele não podia fazer nada para se salvar, você não podia fazer nada para se salvar, então Jesus cumpre uma obra completa para a tua redenção, para a minha redenção. Tetelestai, está consumado. Né? E por fim, a última palavra registrada em Lucas é em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, essa que nós vamos ler agora é uma das palavras da cruz, né? É a quarta palavra da cruz, é Deus meu, porque me desamparaste. Isso é o que está no verso 1 do Salmo 22. Mas, na verdade, eu me equivoquei aqui. A gente não vai ver isso. A gente vai ver os sacerdotes desprezando Jesus, né? Em Mateus, no capítulo 27. Depois a gente fala do Deus meu, porque me desamparaste. Mas então, em Mateus, no capítulo 27, nós vamos ver isso que reflete os versos 7 e 8 do Salmo 22. Então, Mateus 27 é Jesus vivendo a seguinte situação. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Mateus 27, a partir do verso 30... a partir do verso 39, Mateus 27, a partir do verso 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, inclusive a expressão é a mesma, né? Meneando a cabeça e dizendo, ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reconstróis e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros, salve-se a si mesmo. És rei em Israel, então desça da cruz e creiamos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, eu sou filho de Deus. Então você vê um retrato fiel aqui, 900 anos depois, quase 1000 anos depois, de Jesus vivendo uma situação de desprezo, de afronta, que é uma situação que cujo retrato já é pré-anunciado aqui nos versos 7 e 8 de Salmo 22. Né? Quer dizer, o Salmo 22 é o salmo que mais reflete, que mais retrata o momento do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Depois disso nós temos aí a parte em que verso 18, né? Ele diz, verso 18 do Salmo 22. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Então essa situação nós vemos nos 4 evangelhos. Tá? Tanto em Mateus no capítulo 27, Marcos capítulo 15, Lucas 23 e João no capítulo 19. Vamos pegar uma dessas passagens só, vamos pegar João 19, versos 23 e 24, que nós vamos ver exatamente isso. Né? Os soldados se apropriando, se apossando das roupas de Jesus, e na hora da túnica, como a túnica era sem costura e cara, né, obviamente, lembram, foram as roupas com as quais ele foi vestido por deboche, né? Lembra que no período de seu julgamento ali, colocaram sobre Jesus uma túnica de rei, porque ele, né, essa foi a condenação, né? O rei dos judeus, né? Então, isso nós encontramos aqui, isso que eu estou falando que está no verso 18 do Salmo 22, nós encontramos aqui em João, no capítulo 19, versos 23 e 24, exatamente essa expressão. João 19, versos 23 e 24. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida, de alto a baixo. Então eles disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas vamos lançar sorte sobre ela para ver com quem ela vai ficar. E aí João ainda coloca assim, isso é para que se cumprisse as escrituras, que dizem, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes.
O evangelista João, ao relatar essa situação, ele pinça essa passagem do Salmo 22 e coloca aqui no momento da crucificação de Jesus. Então o Salmo 22 é o salmo que mais retrata da crucificação de Jesus. Do verso 14 ao verso 17, nós não vemos algo específico, à exceção do tenho sede, da expressão tenho sede. Mas mostra um suplício que bem é o suplício da cruz, olha. Verso de 14 a 17 do Salmo 22. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Interessante como ele atribui essa autoria ao próprio Deus. Ele diz, não é obra do acaso, não é o diabo que está fazendo isso comigo. Ele está falando, Senhor, tu fazes isso comigo. Eu te peço que essa tua disciplina, eu te peço que essa tua mão que pesa seja aliviada. Porque eu não vou atribuir as coisas que acontecem à minha vida a outro nome que não a ti. Tudo que acontece na minha vida vem de ti, Senhor, e tudo é para a tua glória, porque tu és sábio. Portanto, tu me deitas no pó da morte, É o que vai dizer o encerramento do verso 15. A verso 16, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés, falando dos pregos, no pulso ou na mão, enfim. Posso contar os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. E depois entra mais de novo na parte, dividem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa, Então é o salmo que mais retrata a crucificação, o momento da crucificação de Jesus. Alguns anos atrás, um filme muito famoso, dirigido pelo Mel Gibson, eu não sei se escrito também pelo Mel Gibson, Você vai lembrar do filme que eu estou falando, chamava-se A Paixão de Cristo. Eu não assisti o filme, mas as pessoas diziam que era mais de 2 horas de filme. O filme teve um início, teve um começo em que Jesus foi preso e depois foram mais de 2 horas de filme só vendo espancamento, escárnio, cuspe, enfim, o sofrimento físico que Jesus viveu. E aquilo foi muito, à época, eu me lembro, tem mais de 15 anos esse filme, Mas eu me lembro que à época isso foi muito estarrecedor, as pessoas ficaram, viu, que coisa, que filme chocante, como que era o castigo romano, e os chicotes tinham lâminas na ponta que dilaceravam as costas e tudo isso. Tá tudo bem, gente, mas para nós entendermos o Mel Gibson não chegou nem perto do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. O sofrimento do Senhor Jesus Cristo não foi físico, entende? Pensa comigo, muitos cristãos depois de Jesus morreram também crucificados, também queimados em fogueiras, também dilacerados por chicotes, serrados ao meio, passados ao fio de espada. O sofrimento de Jesus não foi físico. Jesus, antes da cruz, você conhece a história, no monte da agonia, no monte do Getsêmani, ele clamava ao Pai, ele chorava diante do Pai, e diz a palavra de Deus, seu sangue se transformou como que em gotas de sangue. Seu suor se transformou como que em gotas de sangue. Uma pergunta muito simples para você e para mim, Uma pergunta muito simples para nós entendermos. Se os irmãos, se pessoas foram para a cruz do Calvário, foram para a cruz, foram para os sacrifícios, foram para os coliseus romanos serem devorados por feras e ouviam os outros irmãos sendo devorados, antes de chegar a minha vez, eles viam e ouviam. Foram queimados em fogueiras, foram pendurados em cruzes e queimados para acenderem a luz da rua. Sabia disso? E esses irmãos foram cantando. E é o que enlouquecia os seus carrascos. Como essa gente vai morrer e vai morrer cantando. Pela fé em Cristo, pela certeza de Cristo, pela certeza da vida eterna. A pergunta é essa. Você acha que os irmãos foram cantando para essas situações e o nosso Senhor estava com preocupação ou com medo da cruz? Quando ele diz, Pai, passa de mim esse cálice, o significado é muito mais profundo. O cálice que Jesus bebe é o cálice da ira esmagadora de Deus. É o cálice da justiça de Deus. É esse o cálice que Jesus bebe. Portanto, a dor de Jesus é para muito além da sua dor física.
Você vê das 7 palavras da cruz que a gente mencionou aqui, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí o teu filho. E para João, eis aí a tua mãe. A 4ª palavra, Deus meu, por que me desamparaste? Que reflete aqui o verso 1 do Salmo 22. Tenho sede, que é a 5ª palavra. Tetelestai, né? Está consumado, que é a 6ª palavra. E Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Das 7 palavras da cruz, uma menciona a sua dor física, né? Alguma angústia física, que é tenho sede. E mesmo assim vai se cumprir também essa passagem que a gente leu do Salmo 22, né? Qual é a dor? Fora essa reclamação, fora a reclamação do tenho sede, nenhuma outra palavra foi em tom de reclamação, percebeu? Estando na cruz do Calvário, ele não reclamou de nada, mas ele reclamou disso aqui. Ele trouxe essa voz angustiada do Salmo 22 e colocou na sua expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Então a pergunta que a gente faz, que é a pergunta que a gente fez aí no videozinho de chamada, né? Deus não desampara ao justo, Deus não desampara ao seu. Só que não há justo sobre a face da terra. Não há nem sequer um, nem eu, nem você, nem Hitler, nem Madre Teresa de Calcutá, nem Maria. Não há ser humano que tenha passado por essa terra e tenha sido justo diante de Deus. O cristão é chamado de justo porque ele desfruta de uma coisa chamada justificação, né? Deus justifica aquele que crê em Jesus, exatamente porque Jesus pagou o preço, exatamente porque Jesus foi condenado, o justo, no lugar dos culpados, a fim de que os culpados possam olhar para essa situação e se constranger, e se arrepender, e dizer, Senhor, eu sou mau, eu sou o causador da morte do teu filho. Então, o verso 1 do Salmo 22 é a nossa âncora, né? É o nosso ponto, onde a gente vai ficar aqui nos próximos 5 ou 7 minutos, sabe? Até as 8h30. Deus meu, por que me desamparaste? A pergunta é, Deus não desampara a justos, desampara pecadores. Ricardo dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ricardo pode esperar ouvir de Deus. Ué, e quem disse que eu não tenho que te desamparar? Quem disse que eu tenho alguma dívida com você para que eu não te desampare? Ricardo dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É um pleito totalmente sem direito. É um pleito totalmente por graça, por misericórdia. Deus meu, me dá da tua graça, não me desampara. Mas para Jesus é um pleito por direito. Jesus é o único justo que passou pela face da terra. Nas palavras de Jesus, o que ele vai dizer é exatamente isso, né? Não há bom, só um é bom, o Pai. Nem fala o Pai, ele fala só há um que é bom, que é Deus. E depois ele diz, eu sou o bom pastor. Jesus é o único bom, Jesus é a alegria plena do Pai. Então uma comunhão eterna entre o Pai e o Filho, agora na cruz do Calvário, por algum motivo que a gente vai ver, foi rompida. Por que o puro, o santo, aquele que sempre teve deleite no Pai, e o Pai que sempre teve deleite no Filho, agora o Filho tem uma sensação de ruptura, de desamparo, de abandono? Já parou para pensar nisso? Uma comunhão que é eterna. Eu tenho 54 anos, algumas pessoas têm 60, outras 70, outras... Mas uma comunhão que é eterna, agora é rompida. O preço pago foi alto. E o filme do Mel Gibson está muito aquém de perceber qual foi o sofrimento de Jesus. Porque não foi um sofrimento físico, foi um sofrimento da alma. O preço pago pela nossa redenção. E o que Jesus está nos ensinando é que o maior sofrimento que pode haver para mim e para você é exatamente o abandono de Deus. Essa é a maior dor. A maior dor não é uma prisão, não é o calabouço. Eu não estou falando que essas coisas são confortáveis ou desejáveis, né? A maior dor não são essas coisas. A maior dor é o abandono de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Eu não estou preocupado porque a coroa está cravando minha testa. Eu não estou preocupado porque os pregos estão furando minha mão. Eu não estou preocupado porque eu fiquei decepcionado com a raça humana. Meus discípulos, eles eram meus amigos, falaram que iam morrer comigo. Eu estou decepcionado, fui traído. Nada disso, né? A dor de Jesus é Deus meu, por que me desamparaste? Uma comunhão eterna, uma alegria eterna, um deleite eterno de mim em ti, de ti em mim. Por que isso se deu? Então a gente vai caminhar aí, ou seja, por que o justo
morreu no lugar do culpado. Por que o culpado, se eu digo isso, Deus meu, porque me desamparaste, é para eu esperar isso mesmo. Se ele não me desampara, a mim, a você, ele não nos desampara por graça. Ele não nos desampara por favor. Nós não temos direito nenhum de pleitear isso, né? Mas essa é a maior dor. E o que é pior, as pessoas não percebem, né? Muitas pessoas não estão nem aí para comunhão com Deus e elas não percebem que a maior dor da vida delas é essa. É porque, na verdade, todo ser humano, ainda que insulte a Deus, blasfeme contra Deus, ignore a existência de Deus, ainda está na comunhão, de certa forma, né? Ainda está sob a graça de Deus, entende? Mas haverá um tempo, diz a palavra de Deus, diz o Senhor Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, no seu anúncio de amor, não tem coisa mais amorosa do que essa. Jesus dizer, vocês vão para o inferno se vocês não se arrependerem e não crerem em mim. Essa palavra é a palavra amorosa de Jesus, né? Um choque de realidade. O ser humano tem uma tendência a fugir da realidade, a fuga da realidade, né? A gente tem, isso não vai acontecer não, isso não é assim não. Jesus Cristo vem, nosso Senhor Jesus Cristo vem e nos choca com a realidade. E talvez até nos magoe, mas é isso mesmo que é para acontecer, né? Que os nossos corações sejam magoados pelo Senhor, a fim de que nós possamos ser sarados, curados por Ele, né? Então a pergunta é essa, a gente está no finalzinho aí, os irmãos estão chegando. A gente deu uma passeada aqui no Salmo 22 e agora está se detendo no verso 1, né? Deus meu, porque me desamparaste. Uma palavra que Jesus vai falar lá na cruz do Calvário. Então é uma palavra falada aqui pelo Davi num certo momento, mas na verdade ela se aplica plenamente a Cristo lá, né? E por que o justo foi abandonado? Por que o justo foi deixado? Bom, então a gente vai precisar ver algumas coisas, né? Jesus é o plenamente justo. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 2, no verso 8, nós vamos encontrar a seguinte expressão: ele foi obediente, Jesus, se referindo a Jesus, né? Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, por que ele... Se ele foi obediente, porque Deus o desamparou? Bom, e a palavra, e a justificativa pode estar para a gente, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 3, onde no verso 15, nós vamos encontrar aquela expressão em que a palavra de Deus vai dizer, ele se fez maldição em nosso lugar, né? Na verdade, o verso 13, Gálatas 3, no verso 13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, nós vamos encontrar aquela outra expressão também, né? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que coisa. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o Filho, o perfeito, pleno prazer no Pai, aquilo que eu e você não temos. Esse é o nosso clamor. Senhor, me dá prazer em Ti, me dá prazer na comunhão contigo, me dá deleite na Tua glória, em conhecer a Tua mente, os Teus preceitos, me dá prazer em Ti. Pois é, Jesus tinha pleno prazer no Pai, o Pai tinha pleno prazer no Filho, a gente já falou aqui, né? Apenas 2 vezes nos Evangelhos nós ouvimos a voz, vemos o relato da voz de Deus de maneira audível, assim, né? Uma no batismo de Jesus, em Mateus 3,17, e outra no Monte da Transfiguração, em Mateus 17,5. São essas as 2 únicas vezes, e nos evangelhos correspondentes, mas eu digo, são esses os únicos 2 eventos em que nós ouvimos a voz de Deus de uma maneira audível, assim, nos relatos dos evangelhos. E a frase é a mesma. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Quer dizer, o Pai tem todo o prazer no Filho, porque o Filho é plenamente puro, justo, santo. Por que então? É porque o Filho agora se desfigura, né? O Filho agora não tem, como diz Isaías, não tem beleza nenhuma, nem aparência de homem ele tem, né? Ou no Salmo 22 que a gente leu, né? Eu sou verme, eu sou o opróbrio dos homens. Ou seja, isso é aquilo no que Jesus se transforma ao assumir sobre si mesmo o meu pecado, o seu pecado. Pecado é coisa séria, né? A palavra pecado está fora de moda, né? A sociedade vai achar ela cada vez mais fora de moda. Pena que a igreja também está achando ela fora de moda. E não raro vejo pessoas dizendo, vamos substituir pecado para a culpa,
para os erros, né? Já ouvi isso de pastores, né? A religião trabalha o pecado, mas a espiritualidade, ela trabalha aprender com os próprios erros. A palavra é pecado. Foi essa desgraça que levou Jesus Cristo, nosso Salvador, para a cruz do Calvário e fez com que ele gritasse: Deus meu, por que me desamparaste? Então diz o verso 21 da segunda epístola aos Coríntios: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não só levou sobre si os nossos pecados, Jesus se fez pecado por nós. Jesus se fez maldição por nós, para a minha redenção, para a sua redenção. Entende, cristão, onde está a paz do teu coração? Entende, cristão, onde está a quietude, o deleite do teu coração? Infelizmente, muitos cristãos vão buscar aí na filosofia, no contexto, o ensino para viver. Eu preciso trabalhar os meus traumas, eu preciso... Cristão, não nego aí a sua necessidade de médico, de especialistas, mas considera essa possibilidade. Volte-se para Cristo. É nele que os nossos conflitos, nossos traumas, nossos sentimentos de inferioridade, nossos pecados porque não estão me dando atenção, é nele que tudo se resolve. Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Salvador. Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente para que eu e você não precisemos gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Entende? Entende isso? A grandeza, a glória disso, a majestade disso. Dizem que aquele que se aproxima de Cristo e o tem como... É comum isso, né? As pessoas não têm Jesus muitas vezes como Salvador, mas admiram Jesus, acham que Jesus é uma grande figura humana, uma pessoa muito boa, muito maravilhosa. E há quem diga, e eu concordo, que a pessoa que tem uma relação com Cristo, com Jesus morna assim, não entendeu Jesus, né? Porque as pessoas que se aproximam de Cristo, você não tem uma maneira diferente. Se você entendeu o que ele está dizendo, ou você o odeia, conforme fizeram e fazem muitas vezes ainda hoje, né? Ou você o adora. A gente não só admira Jesus, a gente adora Jesus. A gente não só admira Jesus como um ser humano maravilhoso que trouxe bons ensinamentos. A gente adora Jesus como Deus Salvador, como o puro, o santo, o justo, que assume o meu lugar, o seu lugar na cruz maldita, que assume a maldição, o justo, o que nunca pecou, que assume o nosso pecado. Ele não só assume sobre si o nosso pecado, mas ele se faz pecado por nós. Então quero ler uma passagenzinha de um livro clássico aqui. Hoje é do John Stott, A Cruz de Cristo. Um livrinho clássico aqui, né, em que o John Stott estava trabalhando exatamente esse tema, né? Então ele falou sobre esse ódio que a doutrina de Cristo produz para a cultura oriental, né? Então ele falou lá sobre a cultura oriental, hindu, enfim, o Gandhi, traz a expressão do Gandhi, né? O Gandhi admira o Cristo dos cristãos, mas não admira o cristão, enfim, aquela coisa de testemunho. Sim, mas admira como homem, admira como... né? Mas não pode suportar a ideia de sacrifício de Cristo substitutivo, sacrifício vicário. Não, aí é um insulto para a minha qualidade, porque afinal de contas eu sou um ser humano muito bom, eu mereço, enfim. Então depois de trabalhar, depois de tratar lá da questão oriental, o John Stott aí na Cruz de Cristo, né, ele vai tratar aqui da questão do Ocidente. Então ele vai dizer assim, olha, aí vai falar, olha, o Nietzsche, do Ocidente, o Nietzsche provavelmente foi aquele que mais odiou a Cruz de Cristo, né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, voltando-nos para o Ocidente, talvez a rejeição mais desdenhosa da cruz tenha vindo da pena do filósofo e filólogo alemão Friedrich Nietzsche, morto, né, em 1900. No início do seu livro, O Anticristo, né, o Anticristo é um livrinho, um livretozinho do Nietzsche, tem aí também, escrito em 1895. Então, no início do Anticristo, o Nietzsche, ele definiu o bem, Nietzsche define o bem como a vontade do poder. E define o mal como tudo o que procede da fraqueza. E a felicidade como o sentimento de que o poder aumenta, enquanto o que é mais prejudicial do que qualquer vício é a simpatia ativa pelo mal constituído e fraco, o cristianismo.
A coisa pior que existe é o cristianismo. Exatamente por isso, né? Impressionante quando as pessoas falam assim, tem que ser humano, pode ser humano, e adoram o Nietzsche. O Nietzsche odeia. O Nietzsche odeia. Vai ler o Nietzsche, você vai encontrar. Aqui no Anticristo ele vai dizer isso. O Nietzsche odeia o que é misericórdia, compaixão. Isso é coisa de gente fraca. Gente fraca é que tem misericórdia, compaixão. Isso é coisa do cristianismo, isso é coisa da fé cristã. É por isso essa crítica aí ácida por parte do Nietzsche, né? Depois ele continua dizendo assim, se Nietzsche rejeitou o cristianismo por causa da sua fraqueza, outros, porém, têm-no rejeitado por causa dos seus assim chamados ensinos bárbaros. Quer dizer, Nietzsche rejeitou o cristianismo porque era uma coisa fraca, compassiva, essa coisa de gente fraca, né? Então ele vai falar aqui sobre uma figura ilustre lá, filósofo de Oxford, vai dizer assim, olha, o professor Alfred Ayer, filósofo de Oxford, bem conhecido por sua antipatia ao cristianismo, por exemplo, recentemente escreveu um artigo de jornal que dizia que, entre as religiões de importância histórica, havia um caso muito forte para considerar o cristianismo como a pior. Por quê? Porque ele repousa, entre aspas, nas doutrinas aliadas do pecado original e da expiação, né, do reparo substitutivo, da expiação vicária, as quais são intelectual e moralmente ultrajantes. Você vê? Percebe? Não é assim, eles têm lá um folclore em que eles creem. Não, o que o filósofo aqui está dizendo, isso é ultrajante. É ultrajante eu saber que alguém morreu por conta dos meus... Porque eu sou pecador ao ponto de levar alguém para a cruz do Calvário, ao ponto de esse alguém na cruz do Calvário gritar, Deus meu, porque me desamparaste. E grita isso por quê? Porque se fez pecado no meu lugar, se fez pecado no seu lugar. Não há uma relação com Cristo que não seja de ódio ou de adoração. Se a gente entende a cruz de Cristo, foi o que o Nietzsche entendeu e foi o que o Alfred Ayer entendeu. O que o Alfred Ayer entendeu e está dizendo é o seguinte, a doutrina da cruz, ela é ultrajante, ela é idiota e ela é um ultraje à intelectualidade humana, à bondade humana, né? É ultrajante. Quem entende a cruz de Cristo não dá para dizer, eu gosto muito de Jesus, ele tem umas coisas boas, ele tem uma pegada humana, maravilhosa, é porque não entendeu a cruz de Cristo. Jesus não é um grande mestre de comportamento. Os seres humanos adoram ser ensinados. Os seres humanos acham que podem alcançar as virtudes, os níveis mais elevados de conduta, de moral. Eles só precisam de um bom professor. Pode ser Confúcio, pode ser Buda, pode ser Jesus, porque o ser humano adora um professor, né? Você falar que Jesus é um bom mestre, e todo mundo gosta, é um bom mestre, Jesus é um bom mestre, Jesus ensina as coisas boas, a humanidade, o perdão, a paz entre as pessoas. Só que quem entende a cruz de Cristo sabe que é muito mais do que isso, né? Ou odeia ou se rende, se reconhecendo culpado, pecador e clamando, perdoa-me, Senhor, e enche o meu coração da tua presença e enche a minha vida de comunhão, de alegria na tua presença. Vamos ficar por aqui, porque já deu o nosso tempo aí. Na semana que vem a gente volta com o Salmo 23. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido da Bíblia, né? O primeiro verso do Salmo 23 está nas janelas das casas, nos para-choques dos caminhões, nos para-brisas de carro, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo do Bom Pastor, maravilhoso também para a gente ver essa metáfora de Deus, entre Deus e o seu povo, como a metáfora do pastor e das ovelhas, né? A linguagem é muito muito comum na Bíblia, né? Falar Deus como pastor e o seu povo como as ovelhas. E como Jesus assume para si essa identidade de pastor, né? Jesus está dizendo lá, 1000 anos depois, em João 10, Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus assume essa identidade do Salmo 23, colocando sobre si, né? Então a gente fica por aqui hoje, espero que essa palavra tenha inundado a sua mente, o seu coração, e você tenha cada vez mais deleite no seu campeão. Nós não temos um professor só, nós temos um campeão. Nós temos aquele que venceu por nós, aquele que foi até o fim por nós, aquele que não só entrou no vale da sombra da morte, mas se entregou plenamente à morte para a minha redenção, para a sua redenção. Por que tudo isso? Porque ele pode dizer para nós hoje em dia, crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo, crê nesse Deus Salvador e serás salvo, tu e a tua casa.
Seja assim para você, seja assim para nós. Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças mais uma vez. A tua obra é maravilhosa. Os teus preceitos são maravilhosos. O teu filho é maravilhoso. Ele é o nosso campeão, é o amado da nossa alma, é o nosso libertador, é o sustentador das nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é rica e poderosa. Te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é o alimento da nossa alma, é a tua palavra que alegra os nossos corações, que anima o nosso ser para vivermos para ti nesse mundo enquanto aguardamos a tua vinda. A tua palavra é a tua presença, a tua palavra é a tua mente, a tua palavra é o teu coração, que graciosamente o Senhor nos dá. O Senhor podia ficar em silêncio, mas o Senhor preferiu falar e falou pelo livro. Nós somos pessoas do livro, da palavra do Senhor, da palavra de Deus, e nós te agradecemos por essa riqueza que é a tua palavra e pelo teu Espírito Santo, porque é o teu Espírito Santo que nos dá entendimento da tua palavra, que abre os nossos corações e as nossas mentes para acolhermos a tua palavra como preciosa, como deleitosa, como diz, mais preciosa do que o ouro, do que todo o tesouro da terra, e mais doce do que o mel e o destilar dos favos. É pela tua palavra que somos corrigidos, admoestados, animados, incentivados, sustentados, reerguidos. É pela tua palavra que somos chamados para ti. Abençoa o teu povo, Senhor, que a tua palavra habite cada coração nessa noite, cada um dos nossos corações e de tantos quantos ainda virão a assistir esse vídeo. Pai, nós te agradecemos. Fortalece o teu povo na fé e em todas as coisas. Glorifica o teu nome. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.